Fala pessoal, tudo bem com vocês? Val Branco aqui trazendo para vocês o primeiro vídeo de 2026 para o canal. E como vocês sabem, nós continuamos aqui focados em falar, né, da força da moeda e, por fim, nós apresentamos para vocês um produto completo para você operar como você nunca viu antes, que é o método GRMT. Esse método, ele não só traz ferramentas, como você está vendo aí no painel, como traz aulas onde nós ensinamos, o Renan e eu, ensinamos uma nova leitura para força e fraqueza. E essa leitura é muito mais simples do que o CSS. Não tem aquele negócio de aquele monte de regras que tem no CSS, mas você consegue ler de forma bem objetiva, dá para operar dentro do box e tá tudo aqui já, né, dentro do menu aqui eu tenho todas essas aulas disponíveis, onde nós explicamos aí com vários exemplos como é que funciona a leitura do GRMT. E vocês sabem aí que o nosso diferencial é de trazer a pontuação, né? A gente traz os gráficos que exibem a pontuação, então você sabe como é que a moeda está se movimentando, você tem um gráfico minuto a minuto e você tem um gráfico aí por hora. Então você consegue ver a performance do que está acontecendo e, claro, também você consegue consultar o passado. Lá no menu a gente grava todas essas informações e disponibiliza para quem quiser fazer os seus estudos. Essa é uma grande vantagem, né? Muita gente opera somente os cruzamentos, né? Analisa, claro, o método GRMT e verifica que o gráfico de pontuação e aproveita para fazer as suas negociações. Então isso aqui já foi um grande diferencial. Nós temos aqui o dia fechado, né? Agora que eu estou gravando são 19h30, então já encerrou o dia aí no Forex, não só o dia, como a semana. Mas a nossa semana pode-se dizer que, para você que sempre acompanha aqui a nós, né? Nós queremos agradecer a vocês por sempre nos acompanhar e hoje é o dia de falar da grande novidade que a gente vai ter dentro do método GRMT. Vocês devem ter acompanhado aí que a gente falou que tinha um recurso novo, que esse recurso ia ser o mais impactante dentro do método, que ele estava sendo validado, e a grande novidade que a gente tem é que nós finalizamos essa etapa de validação e agora, para todo mundo que já tem o método GRMT, quando estiver vendo esse vídeo, se acessar o seu painel, já vai ver esse novo recurso dentro. E esse recurso ele veio para criar um divisor de águas na operação de força da moeda. É a maior diferença que vai fazer aí para você realizar as suas operações. Vocês sabem, a gente já explicou aqui que o indicador CSS, ele trata-se de um conjunto de ciclos que são calculados ali usando um indicador, né, um cálculo chamado ATR, e que esse indicador ele não tem a capacidade de trazer nenhuma informação do mercado a não ser dos pares Forex, que é o que estão ali, né, é o que a gente está operando. Então ele vai só basear ali na movimentação, tanto que se você muda de time frame você tem uma leitura diferente, então você não tem nenhum dado especial, diferenciado para poder exibir. É uma essa invenção ela é muito boa, né? A criação do CSS é muito boa, tanto que é o que a gente usa no método GRMT, a gente usa um gráfico um pouco diferente, quem não viu vai ver já já, onde nós temos ali todas as linhas do CSS num gráfico só, você tem ali para você operar o atual e tem também um a longo prazo. E observar essas linhas em conjunto é o que permite a gente ter a leitura GRMT. Quem faz parte lá já sabe, já conhece e opera dessa forma. Mas tínhamos um acréscimo importantíssimo para colocarmos nessa plataforma.
É um acréscimo que nós estamos há meses trabalhando nele, né? Estivemos trabalhando até que nós conseguimos concluir, fazer a validação disso cuidadosamente e só então passar para todos os que já assinaram o método GRMT. E, como mencionado, a partir de agora, a partir da publicação desse vídeo, todos vão receber aí na sua plataforma e também já vai receber um vídeo, né, uma aula, vai ter aqui no menu uma aula falando exclusivamente sobre o melhor recurso que você vai conhecer para operar força da moeda. Eu vou rolar aqui o meu painel já está com esse acréscimo, eu vou mostrar aqui. Então nós temos aqui como tínhamos a pontuação, e aqui a gente tem a análise técnica das moedas. A novidade ela está bem aqui, nessa região. Exatamente isso que vocês estão vendo. Essa é a grande novidade que vai fazer toda a diferença para você realizar a sua negociação de portfólio. Lembra daquela promessa? Talvez você já tenha ouvido falar, né, que o CSS carregava drivers globais, informações de mercado. Quando a gente abre o código do Currency Strange Loop, que é o CSS, como mencionado, a gente vê que só se trata de ATR, né? Só tem cálculos ali, não tem nada relacionado a mercado. E agora, para quem tem o método GRMT, vai poder ter informações em tempo real de cada moeda com seus drivers globais. Então isso aqui que a gente trabalhou com muito carinho para disponibilizar para todo mundo aí do método GRMT, onde você vai conseguir ter uma leitura muito mais clara da força e fraqueza da moeda para o dia. Eu vou explicar para vocês aqui o que quer dizer essas linhas que vocês estão vendo aí e como elas ajudam e muito a você realizar o seu portfólio. Inclusive, vocês vão ver aí, né, na prática, que muitas das vezes esse gráfico ele vai dizer antecipadamente o que vai acontecer com a moeda e logo depois a moeda demonstra o movimento, tá? O que nós temos aqui? Nós temos 3 linhas principais. A preta, eu já vou dizer para vocês, que é a pontuação, tá? Essa é a linha de pontuação. Não é o foco nesse gráfico, porque a gente já tem aqui em cima tanto a pontuação em H1 e também em M1, né? A gente tem a mensal aqui também, né? A do mês atual. Mas por isso que a gente nem tem uma escala de pontuação, porque o foco não é esse. O foco está nas linhas, que nós temos aí uma linha rosa, uma linha verde e uma linha azul, tá? E nós temos um nível, né? A gente tem aqui um fundo verde claro e um fundo vermelho claro, para ficar muito fácil de você bater o olho e você saber que tudo que está abaixo é ruim, tudo que está ali dentro da região vermelha é ruim, tudo que está acima da verde é bom, é positivo para a moeda, tá? A gente vai ter um gráfico desse por moeda, então não se preocupe, né? Cada moeda vai trazer um gráfico global desse. E aí, o que carrega nessas informações aqui dentro do gráfico? Primeiro de tudo, vamos começar aqui com as linhas do driver global. A primeira delas é a linha de cenário. O que é o cenário? Cenário essa linha vai te mostrar se o momento está para a moeda ou não. Como assim? Quando essa linha rosa estiver acima da região do zero, significa que ela pode se fortalecer, porque ela está em um bom momento. Como é que a gente sabe disso? Porque por detrás dessas linhas existem drivers de mercado.
e a gente pesquisou a fundo e nós fomos atrás do que movimenta o AUD, o que movimenta o CAD, o CHF, o Euro, o GBP, NZD, JPY e o USD. E por isso nós conseguimos traduzir na questão do cenário o que faz, por exemplo, aqui o AUD movimentar. Tá? Então essa é a primeira informação que você vai ler quando observar esse gráfico. Eu vou bater o olho nele e vou ver como é que está o cenário. O cenário está positivo ou está negativo? Se está positivo, já é uma deixa para você olhar com carinho para aquela moeda que pode ser que ela venha demonstrar performance, tá? Que pode ser que ela venha realmente a elevar o preço. E a gente pode observar aqui já no AUD que o cenário, a partir das 13 horas do Forex, principalmente, esteve muito bom para o AUD. O cenário subiu e a pontuação correspondeu, tá? Enquanto o cenário esteve lá em cima, a pontuação ela prosseguiu. Vamos falar aqui do segundo elemento. O segundo elemento que vai pesar muito, eu estou falando aqui numa importância, tá? Já é uma dica na questão da importância, o que é mais forte, o que é mais importante. Nós vamos falar do segundo, que seria a projeção. A projeção tem a ver com como que a moeda está se valorizando no momento, tá? Tem a ver com títulos globais da moeda, tá? Tem todos esses drivers que são lidos a cada 5 minutos. Nós buscamos todas essas informações na internet e nós obtemos uma linha representando isso. Não é uma linha que só fala de uma informação, tá? Essas linhas que vocês estão vendo, é um conjunto de informações que são traduzidas de forma unidas, tá? E aí ela consegue te dar essa informação. Na linha de projeção, ela voga bastante também no quanto a moeda pode progredir. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do que aconteceu exatamente no início da sessão asiática de hoje, né? Nós tivemos aí lá, né, 9 horas, 10 horas, 11 horas, meia-noite, 1 hora, lá por volta da 1, 2 da manhã, horário de Brasília, 4, 5 horas aí, no horário do Forex, o AUD estava tudo legal, né? Nós tínhamos aí um cenário legal, uma projeção muito boa, e de repente nós tivemos isso aqui. Vocês estão vendo aí? Uma queda agressiva na projeção, levando quase ao nível zero. E o que aconteceu com a pontuação depois disso? Depois disso, depois de 1 hora, a pontuação reagiu para baixo. Tá? Se a gente for olhar aqui, né, na parte de cima, nós vemos que lá por volta das 5 horas, foi exatamente aqui, ó, nós tínhamos um AUD. Deixa eu colocar só o AUD, vai ficar melhor ainda da gente observar. Aqui, às 5 horas, nós tínhamos ainda um AUD subindo, tranquilinho, sossegado, com uma projeção boa, e de repente a projeção despencou. Esse foi o sinal para entrar na fraqueza, tá? Despencou, aciona-se a fraqueza, pode ser acionada a fraqueza, e aí ele veio abaixo. Ele saiu aqui do 296 positivo para menos 1.005, então pagando aí 900 pontos tranquilamente só nesse movimento, tá? Que foi entregue aqui com antecedência pela projeção. Então a gente vê que é uma coisa que funciona. A gente tem até um vídeo gravado, eu gravei um vídeo quinta-feira mostrando a minha rotina de entrar no painel, analisar, agendar uma negociação, ir dormir e de manhã ver o resultado, tá? Tranquilamente, só utilizando aí
o driver global e a leitura do GRMT. Perfeito? Falado aí do cenário e da projeção, vamos falar agora do desempenho, que seria a terceira linha que vai ter aí, né? O que é o desempenho? O desempenho é tudo aquilo que o país, ou a moeda, né? Vamos colocar de forma mais clara, a moeda consegue produzir, tá? O que movimenta a moeda? Tá? Cada moeda tem um país e o seu país tem as suas particularidades. E aí nós fomos atrás de tudo isso e conseguimos plotar também uma linha para isso. Tá? Essa linha vai ser bem interessante para a gente observar como é que está aí o desempenho, né, do que a moeda aí pode produzir. Tá? Aqui, por exemplo, ó, se nós formos olhar o CHF, nós tínhamos o CHF reto. Por que reto, pessoal? Porque quando você observar essa linha reta, é sinal que a moeda, ainda as principais bolsas e os principais ativos que movimentam aquela moeda, eles estão fechados. Então a gente vai ter uma linha reta, e aí, às 5 horas aí, né, do nosso horário de Brasília, começa a sessão de Londres, e aí começa-se também a ativar, né, vários instrumentos que envolvem, por exemplo, o CHF, e aí começa a ter vida aqui a linha, como vocês podem ver, de desempenho. No caso do CHF, nós vemos aí que, ó, novamente, a projeção entregou o movimento. Vocês podem ver aí que a projeção subiu antes e logo depois a pontuação subiu. Isso aí foi por volta das 4 da manhã. A gente tem aqui o CHF. Vamos olhar lá o CHF. Tá aí, ó. 4 da manhã, a projeção subiu, saiu do 143 até o 1.199, pagando aí tranquilamente 1.000 pontos nesse movimento, né? Só por observar aqui a projeção que o CHF teve durante aí a sessão asiática, né? Durante a noite. Depois, nós podemos ver que, quando de fato todos os instrumentos envolvendo o CHF estavam ativos, que o desempenho não estava legal. Nós estávamos vendo queda aqui no desempenho. E aí, com a virada, né, do cenário, como a gente tem aqui, o cenário ele vinha muito rente ao zero, para baixo do zero, subiu um pouquinho e desceu, né? Com o cenário ainda, com o desempenho colaborando com isso, nós começamos a ver aí o CHF cair, né? Então teve aí, a partir das 11, né, meio-dia aí do Forex, nós vemos aí que o CHF começou a declinar, permitindo sair do 920 para atingir o 490, conseguindo aí uma movimentação de aproximadamente 500 pontos. Então a gente consegue observar, eu estou fazendo um vídeo mais alongado, mas é interessante para que vocês possam visualizar como essa ferramenta ela vai fazer a diferença na vida de quem opera portfólios. Olha o cenário como só piorou, né? Você vê um cenário desse piorando dessa forma, não tem como você buscar mais força na moeda. Não tem como você entrar na força. Tá tudo levando para baixo. Tá? E vocês vão ver, né, quem tem aí o método GRMT, que vai ter sessões que vai começar a sessão e você vai ver a moeda também dessa forma, tudo despencando. Então não tem como a gente enxergar a possibilidade de uma força nesse momento, tá? Vamos ver aqui outros exemplos. A gente teve aqui o euro, olha o euro como teve uma pontuação legal hoje, e nós vemos que nós tínhamos aí a projeção acima, ó, a projeção subiu, logo depois a pontuação subiu. Então dá para você pegar vários movimentos antecipados na questão da pontuação. E aí nós vemos que o desempenho também estava legal,
e o cenário depois veio colaborando para cima. Então foi um dia muito positivo para o euro. Você tinha toda essa estrutura mantendo o euro, não tinha como a gente ter uma pontuação voltando, porque estruturalmente falando, nas forças da moeda, né, agora a gente está falando de força da moeda real mesmo, né, o que está por detrás da moeda, nós vemos aqui que ocorreu aí um bom desempenho, um bom cenário, uma boa projeção para o euro, tudo aí nos níveis positivos. Vamos falar aqui do Ien, né? O Ien, o JPY, né? Ele fez o pessoal sofrer hoje, né? Ele teve uma queda muito forte. E o que que a gente tinha aí, ó? Olha só o desempenho, né? O desempenho do JPY às 2 da manhã aqui no Forex já teve essa queda tremenda e não se recuperou, né? Ele tentou se recuperar aqui, mas olha só, a gente tem uma projeção que não sai do lugar e a gente tem também um cenário só piorando. O cenário sempre lá embaixo, então isso também não nos encorajava a entrar na força do JPY, por causa dessas condições aqui que mostravam o quão ruim estava a moeda para operar hoje. Então é isso, pessoal. Conforme a gente vai passando, nós vamos cansando de ver aqui movimentos que poderiam ter sido pegos no dia. Olha aí, né? O SD, projeção subindo. Subindo, a gente tem aqui a linha de desempenho acima também, né? Nós temos um cenário positivo, então nesse momento nós temos tudo a favor, tudo a favor. E logo em seguida a gente tem uma subida interessante aqui do USD, né? Às 13 horas ele começa a fazer um movimento de subida e aqui, ó, nós temos um momento da abertura das bolsas, da Bolsa de Nova York, e aí a gente começa a medir o desempenho do USD, tá? Embora ele tenha subido, nós tínhamos aqui um cenário não tão bom, mas a projeção segurou essa pontuação, tá? Foi uma força que tivemos aqui no USD, mas não foi aquela força confiante, por exemplo, como nós vimos aqui no euro, né? Que nós tivemos aqui vários aspectos trazendo força para o euro, tá? E essa informação, como as outras, ela é atualizada constantemente, tá? Não precisa fazer nada, é só você ficar aí com o painel aberto, que esse gráfico ele vai se remontando, ele vai cada vez mais trazendo informações em tempo real, e se você pegar bem a operação, né, tanto da visualização do cenário, como do desempenho e da projeção, isso vai fazer total diferença no seu portfólio. É bater o olho e ver o que está acima do positivo, né? O que está ali no positivo, eu vou procurar a força, vou fazer aí a leitura do GRMT, será que o GRMT está me mostrando um momento de força? Legal, estou vendo o driver global falando força, na leitura minha do GRMT está falando força, então é força, eu vou entrar na força e operar tranquilo. É isso que a gente quer proporcionar para você com o método GRMT, né? Tranquilidade para realizar as suas operações. Por quê? Porque você faz a sua leitura com um driver global de mercado, tendo acesso a todas as informações, vocês não imaginam o trabalho que deu para tanto chegar, né, a esse gráfico, tanto trazer as informações, como também ter disponível tudo isso. Então, na realidade, a gente tem aqui agora um painel que um institucional usaria para operar. Porque um institucional, ele nunca vai operar usando indicadores, né? Ele vai operar olhando o que está realmente acontecendo agora no mercado. E é isso que esse driver global permite, você olhar com um raio-x o que está acontecendo exatamente no momento com a moeda. E aí você faz essa leitura, abre o Super EA, você pode agendar, né? Estou vendo força no CAD, por exemplo. Você vai lá, agenda a sua entrada de força no CAD e vai dormir. Se começar a virar a pontuação para força, automaticamente o Super EA vai entrar na negociação e vai ir até
o seu alvo, tá? Claro, sempre a gente trabalha com alvos realistas. A gente viu aqui vários alvos de 500, 900, 1.000 pontos, então a gente vai atrás desses alvos realistas. Não vamos atrás de 3.000 pontos, porque a chance de você tomar uma violinada é muito grande, né? De você entrar numa moeda que estava performando e depois ela volta a cair é muito grande. Então a gente trabalha sempre com alvos realistas dessa forma. Beleza? Então já está disponível para todos dentro do painel. E a gente tem uma novidade também com relação a quem quer fazer parte do método GRMT, tá? Nós estudamos aí e ativamos, né? Só você entrar lá no site métodogrmt.com.br, tá aí o endereço, inclusive, aí para vocês poderem ver abaixo, aqui do lado, né? Do meu lado. Nós ativamos uma assinatura de 6 meses, tá? Se você ainda está naquela, você quer testar a ferramenta, então a gente tem uma assinatura de 6 meses. É claro que a anual é muito mais interessante, você vai ter, né, vai pagar até menos na assinatura anual, mas a gente traz uma assinatura semestral, caso você queira participar aqui conosco no método GRMT. Fica aí o convite para você entrar, tá? E também falar com nós, vai ser um prazer poder ouvir você. É só você entrar lá no nosso site, método GRMT, preencher lá o formuláriozinho, quando você clica em quero, né, fazer parte, que você vai poder ser contatado aí por mim ou pelo Renan. Vai ser um prazer poder falar com você. Beleza? Então fica aí o convite para você experimentar aquilo que vai mudar a sua operação de portfólio. Aquilo que muitos prometeram e ninguém entregou. E agora nós temos aí driver global para cada moeda que a gente opera no portfólio.